Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Normalmente podemos tomar esse texto e fazer dele uma aplicação apenas dentro da moldura familiar. Mas o que ele está nos mostrando aqui em Efésios capítulo 5, 22 em diante, é o sonho, é o propósito, é o ideal do Senhor para as nossas vidas. Diz assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua própria mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes também alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Verso 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O verso 27 diz, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Talvez alguns venham dizer, mas isto é lá para a glória. Depois que nós morrermos, a igreja vai ser apresentada santa e sem defeito. Aqui nós temos que nos contentar e viver com a desgraça em nossa vida. Em Judas, o penúltimo livro da Bíblia, o verso de número 24. Judas, o verso 24. Antes do Apocalipse, temos a carta de Judas. Não é o Judas Iscariotes, nem o Judas que as pessoas malham por aí. É o Judas, irmão do Senhor Jesus. O verso 24 diz, leia comigo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Ora, aquele que é poderoso para os guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Imaculados diante da sua glória, sem mácula alguma, hoje. Não é para depois da morte, imaculados. Dê uma olhadinha para o irmão que está ao seu lado. Será que é um imaculado? Vamos assentar. Meus irmãos, quando Deus criou o homem, o colocou no jardim do Éden, e diz a palavra que na viração do dia, Deus comungava com o homem. Deus falava, o homem ouvia. O homem falava, Deus ouvia. Havia uma comunhão, um relacionamento perfeito entre os dois, Deus
e o homem. Havia comunhão, relacionamento. Deus criou o homem exatamente para isto, para relacionamento com Ele, comunhão com Ele. Quando o homem pecou, passou a existir o quê? Uma separação. No momento quando o homem perdeu a comunhão com o Senhor, no momento quando o relacionamento foi quebrado, o homem passou a viver um momento de desgraça na vida, porque ele deixou de conhecer Deus. O medo, aquele sentimento de condenação, aquela desgraça do sentimento de inferioridade tomou conta do coração do homem. Por isso, o homem se escondeu de Deus. Antes ele não se escondia. O homem não tinha nada para que pudesse interpor entre ele e o Senhor. Havia comunhão plena, mas agora, depois do pecado, passou a existir a separação e o homem se escondeu. Por isso que no jardim, a voz do Senhor disse: Adão, onde estás? Não era que Deus não estivesse vendo Adão, ele sabia. Mas era como se o Senhor estivesse dizendo: Adão, como estás? Existem duas palavras na Bíblia que elas se confundem. E que se nós não tivermos o entendimento pleno dessas duas palavras, nós sempre vamos viver uma vida assim, meio pela metade. E a falta do conhecimento de quem nós somos, de quem somos nós em Cristo. Há muitos que imaginam a vida vitoriosa apenas depois da morte, como se Deus precisasse da morte para completar a obra da redenção. Não. Durante essas 70 horas de culto, muitos dos pastores da igreja pregaram sobre a redenção, sobre a morte, sobre a cruz, sobre a vitória, sobre a ressurreição. Mas a vitória absoluta do Senhor. Quando nós lemos a Escritura, diz: em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Dê uma olhadinha para o irmão que está ao seu lado. Ele tem cara de vencedor? Há muitos que têm uma compreensão teórica, mas parece que no dia a dia ele é um perdedor. Perde. Parece que alguma coisa não está chegando. E se você continua vivendo uma vida de fraqueza, de decepção, é porque muitas vezes você não sabe quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo. E a grande necessidade da igreja nesta hora é conhecer o que somos em Cristo. E como Deus o Pai nos vê e como Ele nos considera. E diz aqui que o Senhor diz que somos imaculados. Aí você diz: ah, pastor, o senhor está falando e tal, mas na minha vida não é isso, não. Eu sou realmente assim, cheio de mácula. E uma das artimanhas de Satanás é exatamente nos fazer crer que nós não somos. Porque aquilo que Deus nos dá é tão grande. E algumas pessoas dizem: não, eu tenho que viver uma vida miserável porque eu tenho... Não é assim. Por isso, eu quero falar com meus irmãos hoje à noite sobre essas duas palavrinhas, que elas se misturam numa só. É a palavra justificação e justiça. Vamos falar? Justificação e justiça. Justificação é um ato declaratório de Deus. Deus nos declara justos. Jesus não apenas morreu por nós, no sentido de morrer para nós não irmos para o inferno. A salvação é muito mais do que a nossa não ida para o inferno.
Há muitos que guardam no coração um sonho, como os negros americanos, que os cânticos, a maioria dos cânticos, são apenas cânticos do futuro, do céu, do celeste por vir. E eles dizem nos cânticos: aqui nós sofremos, aqui nós apanhamos, aqui nós choramos, mas um dia vamos para o céu, e lá tudo vai acabar. Mas aqui vive uma vida miserável. Não é assim. Não é guardarmos no coração apenas a esperança do celeste por vir, é vivermos aqui. Justiça. O que é isso? Dentro do contexto da palavra de Deus, nós vamos perceber que justiça é a habilidade para estar na presença de Deus o Pai, sem o sentimento de culpa, de condenação ou inferioridade. Isso que é justiça. Vamos falar juntos? Olha, já é rápido, não é? Vamos ler? Justiça significa a habilidade para estar na presença de Deus o Pai, sem o sentimento de culpa, condenação ou inferioridade. Quando Deus criou o homem e o colocou ali no jardim, havia entre ele e Deus o quê? Uma comunhão plena. Quando a comunhão foi quebrada pelo pecado, quando a injustiça tomou conta do coração do homem, a primeira coisa que brotou foi a consciência maculada. O homem se escondeu. Antes, o homem tinha prazer. Está chegando a hora, eu vou encontrá-lo, vou caminhar com ele. Eu não sei como que era aquela caminhada, mas no mundo espiritual havia aquele relacionamento. O homem era cheio de luz, não havia nada para interpor, havia graça, havia vida. Por isso, meus irmãos, nós podemos quase que afirmar que toda palavra, até a crucificação do Senhor, é como se fosse a descrição de um romance glorioso de Deus, no sentido de restaurar o homem para que ele pudesse ter comunhão com ele. Mas essa comunhão, o homem só pode experimentá-la vivendo assim, a justiça, experimentando de uma forma a graça do Senhor aqui no presente. Muitos dizem: eu tenho que viver, eu não posso viver assim, eu tenho que alcançar por mim mesmo, meu esforço, a minha garra. A Bíblia diz que todos os nossos atos de justiça, aos olhos do Senhor, são como trapos de imundície. Ou seja, os leprosos, os feridos, aquelas bandagens que colocavam, aquilo ficava cheio de pus, uma situação assim feia, nojenta, mal cheirosa. A Bíblia diz que os nossos atos de justiça diante do Senhor são como aqueles trapos, nada. Nós não alcançamos isto de estar diante do Pai com um sentimento, a não ser o sentimento de culpa, de uma consciência ferida, doída, a não ser quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nós recebemos a Jesus como Salvador e Senhor, nós nascemos de novo. E no ato do novo nascimento, Deus nos declara justos. A justiça, ela não cresce. A fé cresce. A santidade cresce. Mas a justiça é um ato de Deus. Deus nos declara justos. Agora, a grande dificuldade é que tem pessoas que não conseguem viver isto. Está escrito aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, o versículo 1, esta declaração. Vamos dividindo nossas Bíblias com quem está ao nosso lado, porque os arcanos celestiais vêm aos nossos corações pela palavra. Está escrito em Romanos 8, 1, agora,